Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso curso de C# para Unity. O canal esteve um tempinho parado aí, né, sem vídeos, mas já estou voltando com os vídeos semanais normalmente, beleza? E hoje a gente vai falar sobre Player Prefs, que é uma maneira de salvar dados aqui na Unity. Existem outras formas, a gente vai ver várias formas durante o nosso curso de C# para Unity. Existe, por exemplo, o arquivo JSON, que a gente consegue salvar dados de uma maneira muito segura e mandar todos esses dados salvos para a nuvem, por exemplo. Mas hoje a gente vai ver o Player Prefs, que é a maneira mais simples de salvar dados aqui na Unity, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e sem mais enrolação, bora para nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então olha só, eu estou aqui dentro do meu script, né? Eu criei uma classe nova, chamei essa classe de save, e aqui dentro a gente vai ver um pouquinho sobre o Player Prefs. Então, primeiramente, o que é o Player Prefs? O Player Prefs ele é uma classe aqui da Unity que nos permite salvar alguns tipos de dado, mais especificamente 3 tipos de dados. Tipo string, tipo int e tipo float. A gente trabalha apenas com esses 3 tipos de dados utilizando o Player Prefs para salvar informações. Para que ele serve? Ele serve para salvar informações, mas ele foi criado mais especificamente para salvar as preferências do jogador ou preferências do usuário. Por isso o nome Player Prefs, preferências do jogador. E o que seriam preferências do jogador? São as configurações aí de gráfico, de câmera, de idioma, de brilho do nosso jogo. Dessa forma, a gente salva tudo isso com o Player Prefs, é muito simples utilizar o Player Prefs, e a gente salva essas informações para que quando o jogador for jogar, ele tem que fazer essas configurações uma única vez. Ele configura lá o gráfico, o idioma do jogo, e aí sempre que ele inicializar o jogo, ele não vai precisar ficar toda hora configurando isso, porque já vai estar salvo, porque a gente utilizou aí o Player Prefs. E basicamente o Player Prefs ele foi feito para isso, beleza? Então como que a gente utiliza o Player Prefs? Vamos lá. Primeiramente eu vou aqui apagar aqui esse meu método update, a gente vai utilizar apenas o método start. Então eu vou criar uma variável do tipo int, vou chamar ela de count. Basicamente vai ser um contador aqui que eu vou fazer. Vou falar que count vai receber ela mesmo mais 10, beleza? E eu vou printar aqui a saída, tá? Vou printar o valor da minha variável count. Quando eu executar o meu código pela primeira vez, o que vai acontecer? A minha variável eu não inicializei ela, então o valor dela é nulo, ou seja, 0. Então ela vai receber 0 mais 10, a gente vai ter uma saída aqui com o valor 10, beleza? Só que sempre que eu rodar o meu programa, vocês concordam que sempre vai ser a saída aqui vai ser 10? Porque não está salvando nada, então sempre vai ser 10. Então vamos supor que eu queira salvar a última informação armazenada na minha variável count. Para isso a gente pode utilizar, por exemplo, o Player Prefs. E aí sempre quando o programa executar, eu quero que ele pegue aquela última informação que a minha variável count recebeu e ela vai somar aqui mais 10 ao que já foi adicionado antes. Assim a gente cria, por exemplo, um contador aqui, né? Só que é um contador utilizado dentro do nosso método start. Então vamos lá, cada vez que eu executar o meu código, né, esse contador ele vai mudar. Então, por exemplo, dessa forma você pode verificar quantas vezes você rodou o código, por exemplo. Né? Se você colocar apenas aqui somar mais 1, você vai ter a quantidade de vezes que você rodou aquele código. Vou colocar 1 aqui então em vez de 10, beleza? E aí a gente pode ver quantas vezes eu rodei o código. Então vamos lá, como que a gente utiliza Player Prefs para salvar informações? Vamos lá, bem simples. Primeiro aqui eu começo a digitar Player Prefs, já vai aparecer aqui para mim, ó, Player Prefs. E aí eu quero salvar uma informação, então a gente vai utilizar o comando set. Só que aí tem um problema, a gente precisa ver qual o tipo da nossa variável. A minha variável é do tipo inteiro, então eu vou aqui set int, beleza? Agora a gente precisa passar duas informações aqui, tem 2 parâmetros. Quais os parâmetros que a gente passa aqui para o Player Prefs? Bom, o primeiro é uma chave de acesso, é a chave que a gente utiliza para acessar aquela informação que foi salva e também para salvar aquela informação. Eu gosto sempre de utilizar o nome da minha chave como sendo o mesmo nome da variável ali, tá? Então eu vou colocar aqui count nesse caso, beleza? E o que eu quero salvar? A segunda informação que eu passo, desculpem, a segunda informação que eu passo é um valor aqui que eu quero salvar. Eu quero salvar o quê? Eu quero salvar o count, né? Eu quero salvar o último valor que a minha variável recebeu aqui. Então, eu coloco o count, dou um ponto e vírgula. Beleza, para a gente ter certeza que vai salvar certinho, a gente vem aqui e utiliza playerprefs.save. Dessa forma, a gente tem certeza que a nossa informação foi salva.
Mas ainda, quando eu executar o meu código, a minha variável count ela não vai estar recebendo o que foi salvo. Então, como que eu faço isso? Eu quero pegar a informação que eu salvei para poder utilizar aqui no meu contador. Como que eu faço isso? Eu vou fazer isso antes da minha variável count. Eu vou falar que a minha variável count ela vai receber o que foi armazenado. Eu vou utilizar aqui novamente o player prefs, só que dessa vez a gente vai utilizar o comando get, porque a gente quer pegar uma informação. E aí, como é uma variável do tipo inteiro, uma informação do tipo inteiro, é getInt. E aí a gente passa a chave de acesso dessa informação, que no caso aqui eu utilizei o count. Então a gente vem aqui, dá um ponto e vírgula. Então agora olha só, a primeira vez que eu executar o meu código, o que vai acontecer? Minha variável aqui, ela está com valor 0, né? Então count vai receber 0 porque eu ainda não salvei nada, né? Eu só faço o salvamento depois que a minha variável recebe o valor. Então ela vai receber 0 porque aqui a gente não vai ter salvo nada, não vai ter nenhuma informação para pegar. A informação que a gente vai estar pegando é uma informação nula. Então count vai receber 0 aqui. Então na primeira vez que o meu código foi executado, a minha variável count ela vai ter saída 1, beleza? Depois que ela teve essa saída 1, a gente faz o salvamento dessa informação. Beleza, executou, né? O void start executa uma vez só. Beleza. Vamos supor que eu vou executar novamente o meu código. Agora, o que vai acontecer na segunda vez que eu executar o meu código? Minha variável count agora vai receber a informação que foi salva aqui antes, que foi o valor 1. Então, count aqui vai receber 1. Então, a minha variável agora vai receber 1 mais 1, ou seja, a nossa saída aqui vai ser o valor 2 e esse valor 2 vai ser salvo. E assim sucessivamente. Então a gente criou um contador aqui, né, salvando sempre a última informação que a minha variável count recebeu, utilizando aí o player prefs. Bem simples, bem tranquilo. Então agora a gente vai voltar lá na interface da Unity para a gente verificar o funcionamento desse código. Beleza, pessoal, então olha só, já estou aqui na interface da Unity. Eu criei aqui um objeto, tá? Um objeto vazio, chamei ele de player prefs, um game object. E associei a esse meu objeto, esse meu game object, o nosso script save. Então vamos executar ele agora e vamos ver qual vai ser a saída. É a primeira vez que eu estou executando esse código, então ele printa pra gente aqui o número 1, beleza? Então agora eu vou parar aqui e vou executar novamente. Então esse 1 agora ele vai ser armazenado utilizando o player prefs e a minha saída agora foi 2, olha só, porque essa informação ela foi armazenada, o count recebe essa última informação armazenada e soma mais 1. Então eu executei meu código 2 vezes, então está mostrando aqui pra gente 2. E assim vai acontecer sempre que eu rodar o meu código. Eu vou rodar ele novamente, vocês vão ver que vai mostrar agora pra gente o número 3. Olha só, número 3. Então é assim que funciona o player prefs, beleza? Muito simples, muito tranquilo. Agora eu vou voltar lá para o nosso código que eu vou passar mais algumas informações úteis sobre o player prefs. Bom, pessoal, de volta aqui no código, eu vou passar algumas informações que podem ser úteis aqui, tá, pra gente. Então, olha só, vamos supor que eu queira utilizar um player prefs, né, mas eu já utilizei várias vezes aqui na Unity. Vamos supor que eu queira, por exemplo, utilizar aqui, criar um player prefs para poder armazenar um novo valor, porém, eu não tenho certeza se aquela chave que eu quero utilizar já foi utilizada. Eu posso verificar isso da seguinte forma. Por exemplo, se eu mando aqui printar, por exemplo, player prefs.hasKey, ou seja, ele vai verificar se existe a chave de acesso. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a minha chave count. Como o meu código aqui ele vai ser rodado, ele já foi salvo, né? Eu já utilizei ele antes. Isso daqui vai retornar para a gente um valor booleano, vai retornar um valor verdadeiro se aquela chave já está sendo utilizada ou falso caso ela não esteja sendo utilizada. Se eu der executar o meu código, né, a gente vai ter um valor verdadeiro aqui sendo retornado para a gente, porque a gente já utilizou a minha chave count, né, a chave de acesso count. E isso vale para todos os códigos, tá? Porque você consegue utilizar essa mesma chave de acesso em qualquer classe do nosso jogo aqui, do nosso jogo que a gente estiver construindo. Então, se eu tiver uma outra classe, eu consigo acessar daquela outra classe a nossa informação salva no player prefs utilizando a chave de acesso. Então vamos supor que eu queira, por exemplo, acessar essa variável count aqui, o último valor que eu armazenei nela, em alguma outra classe qualquer. Basta eu utilizar o player prefs.getInt
e a chave de acesso, que aqui no caso é o count, beleza? Uma outra coisa também que a gente pode querer fazer é deletar alguma chave de acesso. Para fazer isso é muito simples, a gente utiliza o comando playerprefs.delete e aí você pode escolher se você quer deletar tudo, né? O delete all vai deletar todas as chaves de acesso utilizadas no seu jogo. E temos também o delete key, que vai deletar uma chave em específico. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e deletar a minha chave de acesso count, por exemplo, né? E aí a gente tem essas duas funções aqui do playerprefs que são úteis aí, eu já utilizei bastante, beleza? Uma informação que é muito válida passar sobre o playerprefs é que ele não é muito recomendado para salvar, por exemplo, o progresso do seu jogo. Porque o playerprefs ele não é muito seguro, as informações armazenadas com o playerprefs elas não ficam muito seguras, qualquer um pode acessar essas informações e modificá-las, qualquer um com um conhecimento aí intermediário de programação. Então isso é ruim para você querer salvar, por exemplo, a quantidade de moedas que o jogador tem no jogo, o progresso do jogo e tudo mais. Então, para isso, a gente tem outras maneiras de se fazer isso, né? A gente utiliza, por exemplo, o arquivo JSON, que você possibilita, por exemplo, que você possa salvar dados do seu jogo na nuvem, né? A gente não utiliza o playerprefs para isso, apesar de que, né, dependendo aí da situação do jogo, se for um jogo bem simples, você pode fazer sem problema algum, mas sempre vale ter em mente que o playerprefs oferece esse risco de segurança, né? Ele não tem uma segurança para as informações que são mais importantes, por exemplo, do nosso jogo, tá? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!